Pra ser honesto, até agora eu não consigo acreditar que eu finalmente realizei esse sonho de ir pro Japão. Foi a experiência mais incrível da minha vida. A gente saiu cedo do hotel e passamos por alguns becos onde a gente já conseguiu ver um pouco da densidade de natureza nessa cidade. Como cada canto tem uma história. Um senhor muito simpático chegou pra gente e falou que as pessoas que cuidavam dessas plantas acabaram de se mudar e que provavelmente elas iam morrer muito em breve. Então ele ficou feliz que a gente tava gravando elas, na verdade. Essa viagem é recheada de histórias assim. Não posso esperar pra mostrar pra vocês essa jornada do Japão. Mano, isso é muito bonito, velho. Meu Deus do céu. A primeira coisa que a gente fez no primeiro dia foi visitar esse santuário shintoísta, que é um espaço sagrado que serve como uma ponte entre o mundo humano e o divino. E o shintoísmo é uma espiritualidade indígena do Japão e uma fé que abraça a inclusividade, acolhendo pessoas de todas as crenças e origens. Você pode retirar uma coisa chamada omikuji para ver qual que é a sua sorte. Se a sua sorte aí não for favorável, é tradição você amarrar o papel em uma corda dentro do santuário, como vocês podem ver. A minha não foi muito favorável, porque ela falava que viajar para o oeste não era uma coisa boa. Eu estava literalmente indo para o oeste. Mas na vida, o ideal é um pouco diferente aí do que realmente acontece. Como vocês podem ver, eu não tenho muita aptidão para amarrar papéis em cordas. Então eu fiz o que eu pude. E o ritual inclui 2 reverências, então você se curva 2 vezes, bate 2 palmas para chamar a atenção dos espíritos, e aí você faz um desejo ou expressa gratidão. Você se curva mais uma vez, e esse é um ritual que definiu muito bem o tom aí da jornada a seguir e conectou a gente com uma apreciação bem grande pela oportunidade que a gente estava tendo e bastante gratidão também. Se você quer o guia completo dessa viagem, uma playlist no Spotify exclusiva, é só compartilhar e comentar 0707 no meu post mais recente no Instagram. Vamos lá, vamos ver se é real o hype aqui da barraquinha do Tomboya. É um atum frito. Não é. Ele é bonito, eu acho que o conceito é legal. Ele é bem simples, então não tem muito o que sentir assim. É um espetinho de atum. Ok, overhyped. Overhyped. Eu diria. Tem que falar, a gente tem que ser honesto. Eu diria overhyped. A gente seguiu em frente no mercado, achamos 2 coisas que até que foram bem gostosas, especialmente esse morango e esse melão estavam incríveis. Tinha essa amostra grátis de dashi, que é um caldo fundamental na culinária japonesa, que é feito a partir de ingredientes como alga e katsuboshi, que são flocos de bonito seco e serve como base para muitos pratos, mas ele por si só tem um umami bem profundo e é incrível. É bom? Fala o que é. É dashi. Suco de atum. Não é suco de atum. É dashi. A experiência no mercado de peixes de Tsukiji não foi muito positiva, assim como na maioria dos lugares que eram muito turísticos. Eu não sentia que as coisas eram muito autênticas e tudo parecia muito adequado a turistas. Tava a hora de eu gastar um pouco do meu japonês, que eu sofri anos para aprender, e ver se a gente conseguia ir um pouco adiante e ir atrás de experiências mais autênticas. Não é isso, cara. Ika no sushi, ikan onegai shimasu. Toro, sushi, nikan onegai shimasu. Eu não consegui gravar essa primeira interação minha em japonês, mas vocês vão ver mais ao longo desse vídeo. O que é importante é, esse restaurante era incrível, o peixe estava muito fresco. Eu pedi uma carne que vinha com um pouquinho de cebola caramelizada em cima, que, cara, até hoje eu nunca vou esquecer. Foi um dos melhores restaurantes japoneses que eu já fui na minha vida, melhores restaurantes que eu já fui na minha vida, altamente recomendado.
Isso aí realmente subiu o nível, mas eu ainda não tinha ideia do que estaria por vir nessa viagem. Uau. Mano, que é isso, velho? Esse é o melhor japonês que eu já comi. Nossa. We're good? Let's We're go. ready? Okay, guys, we're gonna go for a take. And action. Tô muito empolgado para trazer para vocês, através da Pili Academy, grandes conhecimentos que eu aprendi com mentores como Damien Chazelle, um diretor que é ídolo meu, fez Whiplash, um dos mais novos diretores a ganhar um Oscar. Mentores como Don Hewitt, um professor de roteiro na USC, a melhor faculdade de roteiro do mundo, trabalhou com Miyazaki em A Viagem de Chihiro. E o maior diferencial que essas grandes mentes falaram que eu tenho é saber pensar como um diretor e executar como um criador. O que isso significa? Pensar como um diretor é você ter uma visão, você entender e explicar qual que é a sua perspectiva criativa para uma equipe ou para você mesmo, que isso vai fazer o seu trabalho ser muito mais consistente e muito mais verdadeiro e único. Executar como um criador é você conseguir ser flexível e se adaptar a qualquer dificuldade. Então, essa mistura dos dois formam esse amálgama de coisas que eu quero ensinar através da Pili Academy. E nenhuma escola ensina isso, nenhuma escola ensina você a fundamentar as suas ideias, seus conceitos criativos de uma forma tão sólida para sua equipe, para você mesmo, para você ter uma visão realmente única e também, ao mesmo tempo, executar como um criador, ter essa flexibilidade que eu aprendi ao longo dos últimos 10 anos fazendo conteúdo pra internet e trazer isso pro mundo do cinema. Então, eu quero ensinar uma educação híbrida que junta esses dois conceitos. Eu nunca tive a oportunidade de ter um lugar como a Pili Academy que vai me ensinar esse pacote completo. Acima de tudo, ensinar isso através de um case real de trabalho. Então, desde o momento em que eu conheci um cliente no aniversário de uma amiga até a entrega final e o pagamento, vocês vão poder acompanhar passo a passo de como foi esse processo. Então, isso eu quero trazer tudo pra vocês no curso de fundação da Pili Academy, que é o primeiro curso nosso. Eu mesmo vou estar dando as aulas, são mentorias ao vivo que a gente vai ter toda semana no Zoom com uma classe. A gente vai acompanhar todo esse processo e vocês vão entender qual que é meu workflow do começo ao fim, como conquistar novos clientes, que é uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade, qual câmera eu uso, por que eu uso a câmera que eu uso, desde trabalhos que sou só eu uma câmera a trabalhos de $500 mil, onde eu tenho 50 pessoas da minha equipe, e vocês vão ver como o método que eu desenvolvi para trabalhos menores se aplicam para trabalhos de todos os tamanhos. Eu vou convidar cineastas americanos, executivos do Google e de grandes empresas que eu trabalhei aqui, para vocês terem acesso às tendências antes delas acontecerem não só no Brasil, mas também no mundo. Primeira turma chama Fundação e a oportunidade para você entrar nessa turma começa hoje, então aproveite essa oportunidade que é por dias limitados e são vagas limitadas também. Eu espero ver você na sala de aula. Tóquio foi um dos lugares mais intensos que eu visitei. A cada canto que eu virava era uma oportunidade, uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, uma oportunidade de conhecer algo totalmente diferente, ou experimentar algo totalmente diferente. Foi a cidade mais incrível que eu já visitei na minha vida e teve momentos que eu não consegui nem gravar direito, como quando eu cheguei nesse museu do Tadao Ando, que fica dentro desse parque. Eu não poderia recomendar mais um lugar para vocês irem um dia, se vocês tiverem oportunidade. Eu nunca me senti tão em casa num país que eu nunca fui e a sensação antes de ir pro Japão era de saudade, mas de um lugar que eu nunca estive. Eu não entendia direito o que eu tava sentindo até eu aterrissar. Tá vendo que só alguns estão acesos? Ai, que anticlimático. Tóquio foi um furacão de emoções, uma mistura de fuso horário com... Eu me senti um garoto de cidade do interior pela primeira vez na minha vida. Amigo! Olha isso, velho! Oh, isso aqui é o meu sonho, é o meu sonho. Isso é bom, mano. Isso é sinistro. A Ana acabou de dar uma lambida. Sem julgamentos.
Você quer esse? Ah, tem um aí? Tem mais um, só É tem isso que eu três tô povos. apaixonada. Fala para as pessoas. Como vocês podem ver, o My Pig Café foi um grande sucesso, mas felizmente você não pode trazer um porco para os Estados Unidos, senão seguramente aí a Sasuke já teria um irmão. Vamos ter um porco? A gente acabou ficando um pouco tempo em Tóquio porque era um feriado e a gente queria aproveitar outras partes do Japão, mas quando os 4 dias lá se encerraram, eu tinha uma certeza que um dia eu queria chamar o Japão de casa. Cara, tô impressionada com quão rápido aquele cara parou com o carrinho. Que carrinho? Passou o carrinho, nem deu pra ver que tem um carrinho. É, não, o cara passou o carrinho de comida e voou mesmo. Eu vi que tinha um chazinho verde ali, umas coisinhas. Eu queria muito chazinho verde, mano. Quando eu vi ele, fiquei com esperança, ela foi logo roubada de mim, tipo, muito rápido. Eu só queria um chaveiro. Mas enfim, falando do sanduíche, o que eu gostei do sanduíche? A precisão, a apresentação. Você pode ver que o ingrediente, o presunto de Kamakura aqui, ó, cortado na... O quê? Será que é uns porquinhos? O porquinho do... Você acha que é um porquinho? Um dia esse presunto pode ter sido um porco. Espero, né? Agora eu tô imaginando o que deve ter nesse presunto. É um porquinho, é um porco. Não? Eu acho. Ele é vegano, o presunto é vegano. É o presunto vegano, é. Ai, que horror. O pão não tem casca, eles não acreditam em casca aqui. E Triste. eu gosto de pão sem casca pessoalmente, né? Ai, 近くにコンビニもありますか？ファミリーマートがありましてあ大丈夫自動ドア出て右に曲がってもう一度右に曲がるとはい右側にあります。はい、わかりました。はい、ありがとういってらっございます。しゃいませ。 はい。 Cara, Matsumoto parece uma cidade maior do que eu imaginava. Tem shopping, tem uma galera aqui, tem muitos jovens, que é uma cidade que é um problema para cidades pequenas aqui no Japão. E tem uma energia bem legal. Chegou aqui no entardecer, tem um restaurante de lamen ali que tá com uma fila enorme já. Que, enfim, eu tô bem cansado de dirigir o dia inteiro. Mas agora a gente vai aqui na Combini pra comprar algumas coisas, água e tudo mais. O Japão é muito conhecido pelas lojas de conveniência, que por mais que tenham os mesmos nomes das franquias americanas, elas são bem diferentes. Os ingredientes são muito mais selecionados e com uma qualidade superior. Então é um lugar que eu costumava ir bastante lá, quando eu precisava jantar, comprar uma água. これはおにぎりですか？あ、そうです。あ魚と、はい、完璧はい、です。日本語上手です。あー、まだまだです。ありがとうございます。お願いします。 Dia seguinte tá uma ventania desgraçada e era dia de pegar a estrada porque a gente conhecer as cidades que beiram uma trilha chamada Nakasendo, que são as cidades típicas postais japonesas. O farol estava fechado para pedestres, mas não tinha ninguém em volta e nenhum carro passando. Mas no Japão, as pessoas seguem as regras com tanta vontade que a nossa percepção do que é certo e errado muda. E a gente quer fazer tudo para que a comunidade continue prosperar da melhor forma possível, mesmo que seja algo que você acha que não vai fazer tanta diferença. A educação das pessoas no trânsito aqui no Japão realmente reflete a educação delas fora do trânsito também. E desde que eu cheguei aqui eu não ouvi... Aliás, eu vi uma buzina em Tóquio, mas foi isso. E as pessoas sempre dão passagem, elas deixam uma distância bem grande entre um carro e outro. Obviamente que a direção é no outro lado, agora do lado direito do carro, e a gente vai... E a mão é do lado esquerdo da estrada. Mas enfim, tem sido uma experiência muito positiva dirigir aqui.
Eu precisei tirar uma carteira internacional aqui nos Estados Unidos, que é específica dos Estados Unidos, então eu não sei como é no Brasil, mas uma coisa que vocês precisam ficar cientes quando alugando um carro no Japão é o valor dos pedágios. E o valor do aluguel também estava bem caro. Eu peguei um carro básico e estava $100 por dia. E o total para 4 dias de viagem dava uma média de $80 de pedágio. Vamos lá, hora de provar um sorvete famosíssimo aqui. É bom. É bom, hein? Parece um Kinder Ovo. Parece um Kinder Ovo mesmo. Parece? Isso é um perigo, hein? É, eu sei. Chocolento. Chocolento. Que é importante. Agora sim, agora tá falando. Bateu açúcar, né? Isso, boa você tarde. pronto mais pra... Que é isso? Vou ser prefeito dessa cidade um dia, né? Mostra pra eles. O que será um dia? Calma, tá Tudo nosso. completamente overexposed o negócio. Que um dia será nosso, nunca será deles. Já diria. Passei na frente da casa da Ana, assim, ó. Não, é quando você tá muito perto do... Eu só olho por cima do ombro aqui, ó. Ela falou, nossa, que homem bonito. E ela já queria se jogar na frente do carro. Quando eu tiver mais de 80, eu vou dirigir assim. Já tô ensaiando já. Aerodinâmica também, né? O bom é isso. O vento passa aqui, ó. Você nem vê. Se quiser acelerar ainda mais, Barbataná. Você divide o vento no meio. Se você fica 2 anos sem açúcar e toma uma bomba dessa, você quer voar. Drogas. Diga não. O que você tá achando, meu? Aqui. Tô adorando, meu. Tá gostando? Tava com um pouquinho de frio, então comprei um casaquinho. Mas é muito lindo, é tipo uma cidade no meio de um vale, né? No meio das montanhas. Dá pra vir pro Japão sem falar japonês? É. Ou pra cá especificamente. Dá, mas é difícil. Como tá a sua experiência comigo de guia? Tá rolando? Tá rolando. Eu esqueci uma roupa hoje no hotel, você conseguiu ligar e explicar toda a situação. A gente voltou pra pegar e já tava lá, né? Vambora! Itekimasu! Daí desu ka? 日本に住んでるんですか？あ、いえ、ロサンゼルスに住んでいま観光す。はい。お名前は何ですか？楓楓。はい。アンドレとアナです。アナはい。ナイストゥミートよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。楽しみにしてます。はい。いいです。バイバイ。Fantástica a trilha, a gente entrou no meio das montanhas aqui. Para chegar é bem isolada, mas vale muito a pena. São por momentos como esse que eu amo viajar tanto.
Tem isso aqui. Se você quiser, né? Quem não está dirigindo, no caso. O que mais? Eu não sei. Eu tô... Royal Blend. Tô procurando de um cafezinho. Com doce é? Como se é... Esse aqui não é doce. E quanto leite tem, né? É quanto leite tem, ó. Esse aqui é muito doce, muito leite. Esse aqui é zero doce E bastante leite. e bastante leite. Legal. Vamos com esse? Vamos. Hora da verdade. Degustar o café latte das... Pra quem não sabe, a 7-Eleven nos Estados Unidos não é legal. Mas aqui, no Japão, ela é totalmente diferente. Então, vamos lá. Isso aqui é da Premium, hein? Vai lá, estoura. E faz o... Exato. Isso fui eu, sem querer, desculpa. Eita, mano. Sem querer. Como foi sua experiência no posto enquanto você faz isso? Foi ótimo, fui no banheiro mais limpo da minha vida, ó. Tipo, mais limpo do que o banheiro da casa de muitos amigos. 3 pontinhos. Baby, eu não tô conseguindo abrir. Meu Deus, o desafio. Você consegue, baby. Você já tá grandinha, você consegue fazer Cara, isso. eu não bebo drinks assim. Consegui. Todo dinâmico, né? Eita, estourou. Muito bom. Parabéns, 7-Eleven. Caraca, você gostou mesmo, hein? É assim? É, exato. É um pouco técnico a abertura. Muito de ovo. De ovinho é bom, né? É bom ter um carro pequeno assim, porque as ruas são muito estreitas. Você vê, ó. Olha, filma eu. Olha isso, mano. Como é que eu vou pra direita aqui? Qual que é? Ei! Baby, cuidado. Tá louco, velho. Devia ter voltado. Devia ter voltado legal. Mas agora é uma questão de honra, velho. Nosso carro parece uma caixa de sapato, mas tem seu charme. Bem dito? Você não acha? Não, bem dito. Bem colocado. Isso! 10 anos nos Estados Unidos faz isso com você. É que é well said, né? Dito. Bem dito. Né? O que eu amo na estrada aqui, mesmo quando ela é pequena, tem espelhos. Parte do espelho pra mim é fantástico. Quero saber o que você vai achar desse. Vamos de atum agora. Não, eles vão ter que ver. Mas não é muito bonito. É verdade, é melhor vocês não verem. Não, tudo bem, vai. Caraca! Foca tão perto assim? Opa, aqui é tipo uma macro quase, velho. Uau. Tá bom. Eu gostei. Patezinho de atum cremoso. E o pãozinho sem casca aqui. De criança de condomínio, ó. Criança de condomínio. É, moleque de condomínio, velho. Só come pão sem casca. Eu me sinto tipo uma rainha comendo pão sem casca, assim. Não. Só falta o chazinho do lado. Gente, antes dele começar a comer isso, eu aposto que vai cair um pedaço de chocolate no pão dele. Conhece o gado, né? É tipo, é batata. É potato. Se eu conseguir abrir, né? Daí. Vou pôr o cinto de segurança pra esse aqui. Pronto. Boa. Obrigado, Rainha. Olha ela. Calma. Tem cheiro muito bom. Não, só um detalhe. Um detalhe, tá? Eu fiquei 2 anos sem comer açúcar antes de vir pro Japão. Aí no Japão eu falei, mano, se é um lugar no mundo que eu vou comer tudo, é no Japão. Você já tava falando da revista de mulher pelada aí dentro. Gente, peraí, velho. Não, eu achei curioso, porque tipo, tinha mangá em cima Curioso! e revistas, né? Como fala? Pessoas nuas? Revistas adultas embaixo e o mangá em cima. É tipo, mano, você começa aqui e termina aqui. Como é que é? Mano. Meu amigo. Não é dura a casquinha, né? Não é dura. A casquinha é cremosa. Vamos lá. Vamos de foco, vamos de foco.
Ele é tipo um... Como é que se disse isso? Tiramisu? Esquibom, só que ele é mais cremoso, o sabor de baunilha vem com mais força. Melhor do que o outro. Nossa, esse aqui é pesado. Eu como no último dia. Pesado com Z. Cremosidade de dentro contra chocolate versus baunilha, né? A torta de maçã foi a recomendação. O susume, né? Como diriam os japoneses. Olha isso. A apresentação tá impecável, tá quente. O cheiro que entrou aqui, quando a gente entrou, o cheiro que tava aqui nesse lugar, que está nesse momento, tá aqui. Olha o creme de maçã aqui, olha. Sério, tá muito demais. Tem umas comidas que são emocionantes, certo? Por quê? É a circunstância ideal. Você vem de um dia chuvoso, frio, você descobre um café que é num cantinho, num beco. Você entra, tem um cheiro de canela e maçã muito forte. E aí você vê essa torta reluzente, crocante e quente. É uma situação perfeita, uma torta perfeita. Ele é extremamente cremoso, o recheio de maçã. Tem canela, então maçã e canela é praticamente a combinação perfeita. E a massa é crocante, um pouco amanteigada por dentro. Cara, uma torta memorável. これは私のお気に入りのパイです。はい、一番ありがとうございました。あ、YouTube です。チャンネルはい、チャンネルははいはい。ください。はい。これ。ありがとうございありがとうまございました。す。ごちそうさまでした。 Bom, tá um frio, tá quantos graus você falou? 12. 12 graus, a gente não estava preparado para isso psicologicamente ou em termos de roupa, viajamos muito minimamente aí com uma mala só, não despachamos nada, só mala de mão. Agora a gente tá indo pro mercado almoçar, mas esse foi um dos meus mais bonitos que eu já fui. O que você achou dele? Eu gostei bastante. Muito bonito, né? Olha a Ana ali, toda empacotada. Mas é, então estamos indo agora comer e o futuro a Deus pertence. Watashi to tsuma wa issho ni hatarakimasu. そうですか。はいはい。クリエイティブだな。はい、楽しいです、楽しいです。楽しいです。 Pequenas lentículas de ouro aqui. Ele tem? Uhum. Canasal é conhecido pela folha de ouro. 80% da produção do mundo. vem daqui. Sério? Olha, já tá aqui embaixo, ó. É que eles têm que colocar. Peraí que eu... Meu amigo. Tá ridículo, não? Meu Deus do céu.
Pega a câmera, troca comigo. Olha o hack, olha o life hack. Vamos dar um close-up nisso, Ana? Pera aí. Deixa eu ver o recheio. Isso é absurdo. Isso que o Brasil gosta, ó. Dá uma olhada. Não quero comer mais. Eu não vou poder comer? Não. É absurdo. Mano, olha isso, velho. Peguei o recheio. Meu amigo. É absurdo. Meu amigo. Vamos lá? Absurdo. Posso contar? Ó, isso que é amor, velho. Se alguém algum dia duvidar, essa é a maior prova. Bom, primeiras impressões de Kyoto não tá sendo a nossa cidade preferida. Você consegue ver que é uma cidade muito cheia, principalmente cheia de turismo, uma cidade que dá pra ver pelo menos mais turista que a gente foi até agora. Vamos ver como vai ser, não dá pra não vir pra Kyoto, né? Então, estamos aqui vendo qual que é. Estamos indo agora pro ponto mais conhecido, que é um templo chamado Kiyomizu-dera e algumas ruas ali em volta, para ver como é que tá e tomar alguma decisão, né? Chegar a uma conclusão se a gente gosta ou não gosta daqui, porque amanhã a gente tem algo mais menos conhecido por turistas, assim, a gente vai alugar um carro e vai para as redondezas de Kyoto. Gente do céu, eu tô em choque. São muitos ônibus, né? São muitos ônibus, são muitas pessoas. Cara, tem muita excursão. E a gente não consegue se mexer. De lixo. Eu não sei porque eu tô tão em choque. Tipo, a gente já viu isso antes aqui só. Eu não sei, eu não vi esse monumento e honestamente eu não tenho vontade de. Porque eu acho que só vai ser uma área de pessoas, né? Não vai ser um monumento. A gente foi tantos lugares bonitos também. Bom, deu nem 30 segundos ali, parecia um show. Uma final de Libertadores. A gente deu meia volta porque realmente não é a nossa vibe, assim, não é o que a gente gosta de fazer quando a gente tá conhecendo um país diferente. E Kyoto até agora, vamos ver, amanhã ainda tem um dia, né? Mas não está em último lugar na nossa lista, digamos. Até esse ponto, Kyoto tinha tudo para não ser o nosso lugar preferido, mas felizmente aí os 5 anos de pesquisa que eu fiz antes de ir pro Japão, nesse momento renderam bastante. No dia seguinte a gente alugou um carro, dirigimos só meia hora para chegar num lugar completamente diferente. Foi durante essa viagem que eu me lembrei que, embora eu tenha me tornado um diretor, ser um criador é parte de quem eu sou e algo que eu quero muito fazer. Esses momentos que a gente viveu não seriam tão especiais se eu não pudesse estar aqui agora, editando e ressignificando eles. Acima de tudo, dividindo eles com você.